espero que esteja tudo bem, que a paz do Senhor Jesus Cristo seja abundante na sua vida, na vida da sua família, de todas aquelas pessoas que cercam você. É um prazer enorme, mais uma vez, estarmos juntos, adorando ao Senhor, aprendendo da palavra dEle. É muito importante que a sua vida devocional ela esteja em dia, esteja falando sempre com o Senhor através das orações, dos louvores, do aprendizado da palavra dEle, porque é isso que nos mantém firmes nessa caminhada. Hoje nós vamos aprender ou reaprender, como você queira, algo a respeito do perdão. Porque a gente tem escutado muitas pessoas dizerem assim: eu tenho limites para perdoar. Outras até dizem o seguinte: olha, mas fulano não tem mais jeito. Afinal de contas, será que Deus compactua com isso, com esse pensamento na palavra dele? Será que realmente o seu limite para perdoar já passou? Ou você ainda tem uma reserva que você pode dizer para Deus: não, eu ainda tenho uma reserva, dá para perdoar isso, dá para perdoar aquilo? Mas e se você for a pessoa que precisa do perdão? E agora? Notem como agora a história ela parece que dá uma reviravolta. E é nesse contexto da palavra do Senhor que nós vamos mergulhar nessa devocional de hoje. Mas antes, claro, é muito importante preparar os nossos corações para ouvir a voz do Senhor. E para que isso aconteça, eu convido você para fechar os seus olhos e orar comigo em nome de Jesus. Pai Santo, querido Deus, obrigado, Senhor Jesus, mais uma vez poder aprender da Tua palavra, entender, Senhor, que essa palavra nos alimenta, nos faz seguir em frente, nos traz esperança, Senhor. O mundo, onde a própria Bíblia diz que jaz no maligno, não fornece nenhuma esperança, mas quando nós olhamos para o Senhor e para a Tua palavra, encontramos toda a esperança, Senhor. Nesse momento, mais uma vez, Pai, nós te pedimos que de maneira muito clara o Senhor venha falar conosco, pois queremos viver como o Senhor nos ensina, olhando para o que Jesus fez e colocando em prática, porque não adianta apenas aprender sem colocar em prática. Então, Pai, nós clamamos através dessa humilde oração, muitos estão fazendo agora, nesse momento, nós clamamos ao Senhor que nos ensine, para que possamos viver inteiramente para o Teu agrado. Esse assunto é muito delicado porque algumas pessoas entendem que há limite para perdoar, mas quando a gente olha para a Tua palavra e compreende o Teu gesto, o Teu ato em perdoar a minha ofensa, a nossa ofensa, com certeza a gente não vai encontrar mais desculpas para não exercer esse papel e esse mandamento tão importante que é o ato de perdoar. Mais uma vez, obrigado, Jesus. Nós oramos e agradecemos no Teu maravilhoso nome. Amém e amém. Como ponto de partida, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Efésios capítulo 4, 32. Porque Efésios 4, 32, ele fala justamente desse modelo. E claro que se a gente olhar para nós mesmos, a gente não vai conseguir perdoar ninguém. A mínima ofensa vai ser um motivo para a gente dizer: isso eu não perdoo, aquilo eu não perdoo. Mas quando a gente olha para o modelo e que a gente tem a força de Deus para imitar esse modelo, as coisas elas começam a ganhar forma. Então a palavra do Senhor em Efésios 4:32 diz assim: antes, e isso é mandamento, antes, sede uns para com os outros benignos, olha só, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Aqui está o modelo e aqui está o nosso ponto de partida. Porque se a gente for perdoar da nossa maneira, na nossa visão e perspectiva, não vamos conseguir fazer. Mas quando a gente olha para o modelo, nós temos um modelo, perdoar como Deus perdoou, as coisas começam a se tornar um pouco mais fáceis. Eu falo um pouco mais fáceis porque não é fácil seguir nos caminhos do Senhor. Eu tenho sempre falado aqui várias e várias vezes, não é fácil ser crente, o caminho é estreito, os mandamentos do Senhor, mesmo a Bíblia falando, não são penosos, requer dedicação para que a gente venha colocá-los em prática. Então é importante observar o modelo para que se torne um pouco mais fácil e dependa da nossa vontade esse ato e esse gesto tão nobre e possível da palavra do Senhor. Mas para isso a gente, além de ter o modelo que é Deus em Cristo, como o maior modelo daquele que perdoou e perdoou o meu pecado e o seu pecado, a gente precisa ver na prática como isso funciona, até porque aqui está o modelo. Ah, pastor, como foi que Deus em Cristo nos perdoou? Então vamos olhar o que Cristo fez com uma personagem que eu digo e me identifico muito com essa personagem, que é o apóstolo Pedro.
Pedro é uma personagem bíblica que tem algumas características, mas quando a gente olha a caminhada dele com Cristo e observamos o modelo de Cristo nesse ato de perdoar, a gente começa a a ter esperança para fazer a mesma coisa. Até porque a gente sabe que Pedro não foi flor que se cheirasse. Então vamos acompanhar algumas coisas que aconteceram com Pedro, caminhando com Jesus, e mesmo assim Deus em Cristo perdoou a ele. Eu quero mostrar aqui eu selecionei algumas passagens aqui que nos chamam a atenção a respeito de algumas atitudes de Pedro para com Cristo e Cristo para com Pedro. E a gente começa a observar e a gente aprende junto que ninguém na história foi mais honrado como Pedro foi. Pedro recebeu uma honra de Deus na pessoa de Cristo tamanha que só por isso aqui a gente poderia dizer: este homem não poderia pecar mais. Porque olha o que acontece nessa caminhada de Pedro para com Jesus. Uma passagem clássica, muitas pessoas lembram aquele momento lá em Mateus no capítulo 16, a partir do versículo 13, onde a palavra do Senhor diz assim, que indo Jesus para os lados de Cesareia, de Filipe, perguntou aos seus discípulos, olha só como Jesus ele gostava de instigar, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o filho do homem? Eles responderam, aqui foram unânimes, uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou Jesus, mas vós, quem dizeis que eu sou? Agora não mais todos respondem, mas o apóstolo Pedro, e a Bíblia diz no versículo 16, Simão Pedro então respondeu dizendo: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelaram essas coisas, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então notem, Jesus honrando a Pedro por essa revelação minuciosa que ele recebeu, porque a resposta de Pedro, essa declaração aqui, não foi da carne, mas foi do Espírito. Jesus disse: olha, exaltado, louvado seja o Senhor na tua vida, porque não foi da carne, não foi por espontaneidade humana, mas foi o Pai que revelou isso a você. Aqui a gente começa a entender como Pedro, ele foi tremendamente honrado, principalmente nessa passagem. E olha, isso é maravilhoso, porque quem não conhece as Escrituras, até esse momento diz: pronto, a partir daqui houve uma transformação tremenda na vida do apóstolo Pedro. Então este homem, com certeza, dessa forma que ele foi honrado, é um homem digno de acompanhar o Senhor e de não cometer mais nenhuma atrocidade, nenhum pecado, a ponto de ter que exigir ou pedir perdão a Deus. Só que não é bem assim que acontece. Até porque no mesmo momento em que Pedro é muito honrado pelo Senhor Jesus, ainda no próprio contexto de Mateus 16, Pedro e nenhum outro homem foi tão repreendido como Pedro foi. Lembre-se, Pedro foi um homem muito impulsivo. Pedro agia muitas vezes na carne. E em Mateus capítulo 16, no versículo 23, a Bíblia chama Pedro, mostra que Jesus chama Pedro de um instrumento de Satanás para fazer Jesus tropeçar. Aquele mesmo homem que antes tinha dado essa revelação, Jesus declara o que iria acontecer com ele, e olha a repreensão que Pedro sofre por ter agido na carne, não mais agido no Espírito. Mateus 16, no versículo 23, diz que Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das coisas dos homens. Aqui, só para facilitar o entendimento do contexto, para a gente ser bem dinâmico, é que Jesus disse que ele seria maltratado, ele iria apanhar, iria sofrer, iria ser entregue aos oficiais para ser morto numa cruz, mas mesmo assim ao terceiro dia iria ressuscitar. Só que Pedro, olha só, a ascensão a uma possível queda, Pedro não vigiou. Jesus elogiou a ele,
Porque ele falou no Espírito quando disse que Jesus era o Cristo, independente do que estavam falando a respeito de quem era Jesus. Mas é aqui que mora o perigo. Cuidado com a vaidade, porque no momento que a gente se envaidece, está lá no auge, olha, vem um tropeço. E foi no mesmo contexto. Jesus disse tudo o que iria acontecer e Pedro disse não. Pedro tomou a frente de todo mundo e disse: não, Senhor, não vou deixar que isso aconteça contigo, nem que eu tenha que dar a minha vida, nada disso vai acontecer. E Jesus dizendo: é necessário que isso aconteça, Pedro. Os profetas, a lei e os profetas têm que se cumprir e tem que acontecer isso com o Filho do Homem. E Pedro, menosprezando todo o ensinamento de Jesus no mesmo contexto, diz: não, isso não vai acontecer, Senhor. Só que Jesus, claro, sabia que isso era uma cilada de Satanás. É por isso que vem a repreensão, e ninguém na história foi tão repreendido como Pedro foi. Jesus Cristo disse: aparta-te de mim, arreda Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não está atento às coisas de Deus, mas às coisas do homem. É interessante que ao longo dessa caminhada de Pedro, a gente fazendo aí, analisando, revelando a sua biografia, a gente também aprende que não somente foi o homem que foi mais repreendido por Deus na história, mas também ninguém reivindicou essa lealdade a Cristo como Pedro fez. Tamanha atitude seja evidenciada pela carne, movida pela carne, Pedro também estava disposto, porque Pedro fala, e ele falava, mesmo na emoção elevada, ele falava do coração. E lá em Marcos, no capítulo 14, Marcos capítulo 14, a gente encontra algo interessante, até com relação a esse resumo que eu fiz aqui em Mateus 16, porque algo interessante acontece e Marcos registra isso lá no capítulo 14, a partir do versículo 27. Então lhes disse Jesus: todos vocês irão se escandalizar, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, olha o que Jesus está ensinando, irei adiante de vocês para a Galileia. Disse-lhe Pedro, versículo 29, ainda que todos se escandalizem, olha só, eu jamais, e versículo 31, olha só Pedro na sua impulsividade, mas estava reivindicando lealdade ao Senhor. Mas, versículo 31, ele insistia com mais veemência, minha versão traz assim, com mais força, com mais veemência: ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei, Senhor. E assim disseram todos foram no embalo de Pedro. A gente aprende aqui que mesmo diante de tudo que Jesus estava ensinando, ninguém na história reivindicou tamanha lealdade como o apóstolo Pedro assim o fez. Só que também, saibam, e a gente aprende, Pedro estava agindo na carne. Jesus disse: está escrito, tem que acontecer. Não é que uma boa intenção justifique as nossas ações. Repare que a intenção de Pedro foi boa, mas não justificava as suas ações, porque Jesus disse de forma espiritual e concreta o que iria acontecer. Mas mesmo assim Pedro agiu na carne, reivindicando uma lealdade tamanha que nenhum outro homem na história o fez. Pedro, olhando para Pedro também, a gente aprende que nenhum outro homem também negou Jesus como Pedro fez. Jesus disse que ele faria isso, agiu na carne. Olha o preço que se paga por agir na carne. A tamanha lealdade de Pedro também foi a sua ruína momentânea, porque lá em Mateus 26, versículo 74, a Bíblia fala que não uma nem duas, mas 3 vezes Pedro negaria a Jesus. A Bíblia fala que no versículo 74, então começou ele a praguejar e a jurar: não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou, cumprindo ali o que Jesus Cristo disse que aconteceria. As pessoas se cercaram de Pedro enquanto Jesus estava sendo conduzido para a sua morte, predita pelos profetas. Pedro estava acompanhando, ele foi questionado, uma pessoa chegou e disse: você esteve com Jesus? Ele disse: não, não tive não com ele. Negou uma vez. Outra pessoa chegou junto e disse: rapaz, você tem cara de que esteve com Jesus. Ele disse: jamais estive, nem conheço esse homem. Outra pessoa, observando o comportamento de Pedro,
notou que a maneira de Pedro falar o denunciava e disse: você fala igualzinho àqueles seguidores de Jesus. E Pedro ainda assim, por 3 vezes, na terceira vez, negou Jesus. Eu não conheço esse homem. A Bíblia fala que ele praguejava e ele jurava: não conheço esse homem. Só que a Bíblia diz que o galo canta, mostrando que o que Jesus fala se cumpre. Eu fico imaginando o semblante de Pedro naquele momento, porque ninguém na história jamais foi totalmente atingido pelo seu pecado como Pedro foi. Aí é que eu descubro nas Escrituras algo interessante que a gente só observa nos detalhes. Lá em Lucas, um médico, o apóstolo que era médico, ele deixa registrado algo tremendo no capítulo 22, versículo 61. A Bíblia diz: então voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro, que o acompanhava, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: hoje 3 vezes me negarás antes de o galo cantar. O que me chama a atenção nessa passagem aqui é que a Bíblia fala, e Lucas registra, que o Senhor, voltando-se os olhos, quando Pedro nega pela terceira vez, a Bíblia diz que Jesus fixou os olhos em Pedro. Já pararam para compreender isso? Naquela cena, Jesus amarrado, todo ensanguentado, caminhando para a cruz, Pedro acompanhando escondidinho, observando. Quando Pedro é confrontado, a Bíblia fala que Jesus está observando. E quando Jesus olha, depois que Pedro nega a terceira vez e o galo canta, eu fico imaginando o olhar penetrante de Cristo naquele momento, olhando para Pedro e Pedro negando ele pela terceira vez. Eu fico imaginando também o coração de Pedro, porque ninguém na história negou o Senhor de tamanha forma e tamanha força como Pedro fez. E ali foi como uma bomba no seu coração, no seu sentimento. Mas era necessário isso acontecer na vida de Pedro. Por que isso era necessário? Porque a gente também aprende que ninguém na história jamais foi restaurado como Pedro foi. Em João 21, a partir do versículo 15, a gente começa a perceber aqui como houve, como aconteceu essa restauração na vida do Pedro, de maneira tão profunda e tão carinhosa. A palavra do Senhor diz assim, João 21, a partir do versículo 15: depois de terem comido, e é bom lembrar que aqui Jesus já havia sido ressuscitado, já estava com os discípulos passando as últimas orientações. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Pedro, olha o que ele perguntou: Simão, amas-me mais do que estes outros? Então Pedro responde: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhes disse: apacenta os meus cordeiros. Versículo 16, tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão Pedro, tu me amas? E ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Mas lembra que Pedro negou quantas vezes a Jesus? 3 vezes. A restauração tinha que ser completa. A Bíblia fala que pela terceira vez, olha só, pela terceira vez, versículo 21, Jesus lhe perguntou: Simão Pedro, tu me amas? E Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas? Então respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. É interessante como a palavra do Senhor nos mostra na história da vida de Pedro, principalmente no seu momento mais pesado, mais escuro, como enfatiza o completo amor de Deus em perdoar aquele homem, e como esse ato de Jesus em perdoar Pedro nos ensina que o perdão é restaurador. Lembra que eu comecei trazendo aqui Efésios, mostrando que a gente precisa perdoar como Deus, perdoar uns aos outros, como Deus em Cristo nos perdoou. E quando a gente olha para a história de Pedro, que ele se exaltou, que ele foi o mais honrado de todos os homens, mas ao longo da sua caminhada, por conta da sua carnalidade, da sua vaidade, como ele negou a Jesus, como essa forma de agir foi ruim, prejudicial na sua vida, na sua caminhada espiritual, mas que isso era necessário para mostrar que o perdão de Deus, através de Cristo, isso traz restauração. Isso nos ensina que não há limites para perdoar alguém.
eu sei, muitas pessoas falam, mas eu não consigo. Não é que a pessoa não consegue perdoar, é que isso depende da vontade dela. Como anda o coração, como anda o seu coração, isso vai definir a sua atitude. Porque se o seu coração ele estiver amargurado, claro que você não vai perdoar. Se o seu coração estiver em paz com Deus, você vai perdoar porque você foi perdoado por Jesus Cristo. Então essa questão de dizer, eu não consigo perdoar porque ele fez isso, fez aquilo outro, pastor, você não conhece fulano, ali não tem mais jeito. E Pedro, que estava com Jesus, caminhando com Jesus, negou Jesus 3 vezes, e mesmo assim o Senhor Jesus perdoou a ele. Olha a restauração que isso trouxe. Isso nos ensina que a nossa condição, a condição do nosso coração, é que vai definir as nossas atitudes, as nossas ações. Se o seu coração estiver em paz com Deus, independente da ação do outro, você vai liberar perdão, você vai perdoar porque você entende que você foi perdoado por Deus, e você pode fazer a mesma coisa. Mas se o seu coração estiver amargurado, estiver com tristeza, estiver com rancor, claro que você não vai perdoar. E não venha colocar a culpa em Deus ou dizer que você não consegue, porque a gente consegue sim. Deus declara na palavra dele e ordena: perdoai-vos uns aos outros, assim como Deus em Cristo vos perdoou. Que possamos entender e aprender que o ato de perdoar depende da nossa vontade. E se você é filho ou filha de Deus, você já recebeu toda a força no Espírito Santo para poder fazer isso. Perdoai-vos uns aos outros, é o que a palavra de Deus nos ensina. Que Ele continue te abençoando, continue te fortalecendo, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.